Cláudio, nosso entrevistado, mais um, está conosco já para bater papo na manhã deste sábado. Então, nós temos mais um prêmio Nobel a discutir, a refletir, a entender, né? Desta vez agora nós estamos ainda celebrando, digamos assim, a vitória da pesquisa, da ciência, a vitória da medicina, né, dos profissionais de saúde, da pesquisa à prática, né, no combate à pandemia. E é exatamente disso que vamos tratar agora, não é, Ronald? Nessa entrevista, para entender, afinal de contas, como esses dois cientistas, né, um homem e uma mulher, né, que foram, estou aqui procurando o nome deles. É a Kathleen Caricó e o médico norte-americano Drew Weissman, que venceram esse Nobel de Medicina. Exatamente. Então a gente está aqui hoje para entender o que aconteceu, né? Porque afinal de contas vivemos, né, momentos assim muito críticos durante alguns anos, né? E precisávamos entender daí a presença aqui do Dr. Edivaldo Stanislau, que é infectologista, é um dos maiores especialistas brasileiros nesse tema, e eu queria saber do professor, dando-lhe assim, saudando com boas-vindas ao nosso programa e agradecendo pelo seu tempo, pela gentileza de nos atender. Gostaria, professor, que o senhor nos ajudasse a entender isso, né? Por que é que esse trabalho foi tão importante a ponto de render um Nobel para os seus criadores? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Ronald. Bom dia a todos os ouvintes. Veja, esse prêmio Nobel, ele é extremamente importante, mas ele vai muito além da vacina da Covid-19. A vacina da Covid-19 é o produto que nós entendemos, é o produto que já foi liberado a partir dessa tecnologia, que tem um grande papel histórico. Porém, o que esses dois pesquisadores trouxeram como contribuição é a abertura de um campo que algumas pessoas consideram como ilimitado para avanços científicos em várias frentes. Então vamos lá. O que eles fizeram? Eles descobriram um caminho para que a gente consiga fazer várias receitas, né? Então a gente consiga escrever várias receitas, ou que a gente consiga dar várias ordens para que as nossas células fabriquem ou se comportem de uma maneira que a gente queira, com isso ajudando a sintetizar produtos que são importantes, como, por exemplo, uma vacina, um antígeno que vai ensinar o nosso sistema imunológico a se comportar, ou modulando outras doenças até não infecciosas, como é o caso do câncer. Então, eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui, eu vou poder explicar para vocês, mas eu posso dizer que é muito mais do que uma vacina. Eles descobriram realmente um caminho praticamente inesgotável de inovações científicas para tratar doenças que, de outra maneira, seriam incuráveis e que têm um grau de sofrimento muito grande para quem é o portador dessas doenças. Doutor Evaldo, a gente sabe quando surgiu, né, e eu, o senhor, o Cláudio, falamos tanto aqui no microfone da Rádio Bandeirantes que a gente tinha uma corrida contra o tempo e precisávamos da vacina o quanto antes e muitas etapas talvez tenham sido puladas ou aceleradas. Essa pesquisa, que como o senhor deixa muito claro, abre um leque gigante para inúmeras outras soluções que findam com benefícios ao ser humano, tiveram um início muito lá atrás, porque a gente está acostumado a noticiar uma pesquisa que durou um super tempo extenso, mas que chegou a uma conclusão e trouxe um benefício. E ali a gente vivia uma necessidade de ter tudo muito rapidamente. A vacina veio muito rapidamente. Essa pesquisa ela é muito anterior ao início dessa descoberta? Muito anterior, Ronald. Nos anos 90, essa dupla de pesquisadores já trabalhava com essa possibilidade de lidar com RNA mensageiro, anos 90. Mas o que acontecia? Quando eles trabalhavam com essas bases, quando eles faziam o RNA mensageiro, havia nos modelos animais que eles utilizavam um efeito colateral muito grande. Esses animais eles tinham um processo inflamatório exuberante, impedindo o sucesso dessa tecnologia. No começo dos anos 2000,
eles perceberam que se eles modificassem uma pequena porção ali de um componente do RNA, eles conseguiriam estabilizar e aí então ter sucesso no manuseio do RNA mensageiro. E foi isso que eles fizeram. Para você ter ideia, Ronald, eles publicaram isso em 2005, portanto, há muito tempo. E vamos colaborar um pouquinho mais com essa história que é muito bonita. Quando eles escreveram esse artigo com essa descoberta que hoje trouxe a eles o prêmio Nobel, esse artigo ele foi rejeitado pela Nature e pela Science, que são duas das mais prestigiosas revistas científicas do mundo, porque elas não acreditavam naquilo, achavam que não era uma coisa muito séria. E eles conseguiram publicar em outra revista. A doutora Carico, ela foi despedida da Penn University porque ela não conseguia, era tão avançado, era tão incompreensível o que ela falava, que ela não conseguia financiamento público para suas pesquisas. E nos Estados Unidos, se você não tem financiamento, você não tem salário, você não é produtivo, a faculdade te dispensa. E aí ela foi dispensada da universidade, para a sorte de todos nós, porque ela foi contratada logo depois pela BioNTech, uma empresa de biotecnologia desenvolvida por um casal de médicos turcos radicados na Alemanha, e trabalhando na BioNTech ela deu sequência ao seu trabalho brilhante. Então, a vacina é muito importante, Ronald, que a gente saiba que ela vem de uma linha de pesquisa que já durava algumas décadas quando ela foi introduzida. Então, não houve assodamento, não houve correria, o que houve foi a otimização das fases clínicas, sem pular nenhuma etapa, mas o uso de uma tecnologia foi o primeiro uso em larga escala e com grande sucesso de uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida há pelo menos 2 décadas. Professor, durante a pandemia, nós todos nos transformamos em técnicos de futebol. Eu quero dizer o seguinte, como dizem que todo Brasil é técnico, todo brasileiro é técnico de futebol, também viramos especialistas em Covid. Todo mundo tinha opinião a dar, tinha um palpite, todo mundo tinha uma posição e tal. E uma das críticas muito frequentes que se ouvia, né, era a desconfiança de como é que pode uma vacina ter sido desenvolvida muito rapidamente, né? Isso não existe, vacina tem... Eu ouvi gente séria dizendo que, olha, vacina não é assim não, tem que ter ali um período de maturação das pesquisas, uma coisa que leva muitos anos, 10 anos, falava-se até em 10 anos, etc. e tal. Então, pelo que a gente pode entender, essa talvez seja a explicação mais compreensível do ponto de vista do leigo, né? Esses cientistas, foi exatamente os estudos deles que levaram a essa possibilidade, a possibilidade de produção de vacinas, enfim, muito mais rapidamente do que o mundo estava habituado a observar. É isso? Veja, Cláudio, eu vou traçar aqui um paralelo com a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 é um berço de tecnologias que depois vem para os automóveis comuns. Se você tem um pneu furado do seu carro, você vai encostar seu carro no acostamento, vai abrir o porta-malas, vai pegar o macaco, vai pegar o pneu sobressalente, vai tirar tal, você vai demorar lá uns 20 a 30 minutos e vai trocar o pneu do seu carro e vai sair com o carro andando. Resultado de todo esse teu trabalho, pneu trocado, carro andando. Você pega a Fórmula 1, você encosta um carro e em poucos segundos você não troca você troca 4 pneus. Resultado, carro com pneu novo e andando. Então, o resultado é o mesmo, mas o tempo de realização foi muito diferente e em ambas as situações, nenhuma etapa foi pulada. Foi o que aconteceu. Então, primeiro é importante deixar bem claro, todas as tecnologias vacinais utilizadas, inclusive a do RNA mensageiro, já eram bastante estudadas e conhecidas. O que houve é que, em função da emergência global que existia, os processos de desenvolvimento clínico eles foram otimizados. Eles não foram subutilizados, não se comeu nenhuma etapa de segurança ou de desenvolvimento, mas você colocou todos os esforços para que, a exemplo da Fórmula 1, você conseguisse acelerar um processo cujo o resultado final fossem vacinas plenamente testadas,
com todas as etapas cumpridas, com toda a segurança demonstrada. E aí eu vou trazer uns números que são importantes. Por exemplo, no dia 10 de janeiro de 2020, o vírus da Covid estava sequenciado. E no dia 1º de dezembro do mesmo ano, a gente já tinha profissionais de saúde sendo vacinados contra a Covid com essa tecnologia de RNA mensageiro. Então, isso mostra um milagre da ciência. Então, antes de as pessoas curiosas, como você falou, serem detratores disso, elas deveriam louvar, porque nós já temos hoje mais ou menos 13,5 bilhões de pessoas vacinadas contra a Covid, né? 13,5 bilhões de doses, aplicadas contra a Covid, sem contar China e Índia. E aí, um grande número, pelo menos 20 milhões de vidas salvas, as pessoas retomando a normalidade. Então, ao invés de questionar, as pessoas têm que erguer uma estátua para cada vacina e cada equipe que desenvolveu a vacina. E no caso desses pesquisadores, que não diretamente desenvolveram a vacina, mas que criaram as condições para que a vacina da RNA mensageira fosse criada e colocada em circulação, veio o prêmio Nobel, extremamente justo, e eu insisto, não é só para a vacina, é para uma outra série de doenças que isso vai ter aplicação. Dr. Evaldo Stanislau, infectologista, está nos atendendo aqui na manhã desse sábado na Rádio Bandeirantes. Doutor, o que a gente teve em todo esse período que precedeu a descoberta da vacina, essa pesquisa que é longeva e que premiou os dois médicos, a doutora Kathleen Caricó e também Audrey Wiseman, isso traz algo que muda definitivamente a história na busca por soluções para patologias que tinham um desenvolvimento que talvez a gente não tivesse conseguido chegar na velocidade desejada. Qual é o tipo de influência do processo, não estou falando especificamente sobre RNA, mas do processo de busca por solução, de que maneira isso impacta ou impactou a indústria a se buscar, a indústria e a ciência ligada à indústria, a buscar soluções para outras patologias que a gente talvez ficasse muito mais tempo esperando soluções? Ronald, Cláudio e ouvintes, a medicina mudou. A medicina que a gente faz hoje, ela já é muito diferente e será cada vez mais, e isso que a gente está discutindo hoje, até com um certo espanto, vai ganhar escala e vai se tornar mais popular. A medicina do presente, em pequena escala ainda, mas a medicina do futuro breve, e aí já em larga escala, é o que a gente chama de medicina personalizada. Nós não somos iguais. Nós temos características genéticas diferentes, nós temos influências do nosso meio externo que são diferentes, isso impacta na nossa saúde geral e no desenvolvimento de algumas doenças. Então, esse tipo de tecnologia, ele se soma a isso que a gente chama de medicina de precisão, de medicina personalizada, onde cada indivíduo vai ser tratado como um só. Eu vou dar um exemplo a você, Ronald, de uma aplicação que já existe. Tem um medicamento, tem pessoas que têm colesterol elevado e que, apesar de tomarem todos os remédios que a gente conhece, apesar de terem um estilo de vida saudável, fazerem dieta, atividade física, tem colesterol elevado. Então, é uma doença de colesterol refratária a tudo. Já existe nos Estados Unidos, está chegando no Brasil ainda nesse segundo semestre, um medicamento que vai modificar uma via metabólica do colesterol no nosso fígado e, com isso, baixar os níveis desse colesterol antirrefratário. Serão 2 injeções por ano, uma injeção a cada 6 meses. Então, esse é um dos exemplos de medicina de precisão. Nós falávamos e temos visto na imprensa sempre CAR-T-cell, que é essa nova terapia de câncer, que você modifica uma resposta imunológica para que ataque um determinado tumor. E por aí vai. E voltando ao RNA mensageiro, o que é o RNA mensageiro, pessoal? O RNA mensageiro ele é uma instrução para que as nossas células produzam proteínas. E é através de proteínas, de citocinas, que as nossas células se comunicam e dão ordens uma para a outra. Então, se eu tenho uma tecnologia que eu consigo
ordenar diferente ou modificar as ordens que eram dadas de maneira patológica, eu tenho uma ferramenta em que eu posso modificar várias doenças. Vou dar um exemplo. Doenças de cunho autoimune. O nosso próprio sistema imunológico ataca as nossas células e isso se traduz clinicamente por algumas enfermidades. Tem linhas já pesquisando RNA mensageiro para que você bloqueie esse comando equivocado que manda o nosso sistema imunológico nos atacar. Câncer. Tem uma série de linhas de pesquisa com RNA mensageiro que estão modificando vias ou estimulando resposta contra muitos tipos de câncer, como melanoma, como câncer de pâncreas, como câncer de intestino. Doenças infecciosas, a gente tem uma série de outras vacinas com a tecnologia do RNA mensageiro sendo desenvolvidas hoje para malária, para chikungunya, para citomegalovírus. Então, Ronald, é incrível, mas nós estamos vivendo uma fase da medicina de ebulição. O que a gente precisa agora? A gente precisa consolidar essas tecnologias, seguir investindo nessa pesquisa que é altamente complexa e que é muito cara, e a gente precisa trazer essas tecnologias todas, torná-las acessíveis, né, e sustentáveis, porque vai ser revolucionário. Já nasceram as pessoas que não vão morrer das doenças que hoje a gente morre, porque elas terão os seus destinos modificados por essas tecnologias. Professor, eu queria que o senhor comentasse, assim, não tem nada a ver com o prêmio, nem com esse trabalho que com muita justiça foi premiado com o Nobel, mas assim, no dia da divulgação do Nobel de Medicina, a casa de leilões MS Hall, de Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, colocou à venda o Nobel de Medicina de 1945. O certificado, estamos vendo aí nas imagens, enfim, quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, a venda do certificado, com as assinaturas de todos os responsáveis pela concessão, a medalha original e tudo mais. Esse prêmio foi concedido ao cientista Ernest Chain, pelas pesquisas pelos estudos que possibilitaram a descoberta da penicilina, que foi assim uma descoberta revolucionária no tratamento de doenças. É um antibiótico, né, que foi de fato que marcou uma virada aí da humanidade no combate a doenças e tal. É uma tristeza. Eu fico tão impressionado. Quer dizer, não é uma coisa recente, não é uma coisa inédita, né? O ano passado o jornalista russo que havia ganhado o Nobel da Paz de 2021 também vendeu o seu, dizendo que era para dar dinheiro para as criancinhas da Ucrânia. Lá atrás, mais anos atrás, o Nobel de Física também, a família colocou à venda para o tratamento do cientista que sofria da demência àquela altura, já muito velhinho e tudo mais. Mas o Nobel de Medicina ser vendido assim, né, ainda mais tendo sido concedido por um cientista que fez pesquisas tão importantes, dá uma tristeza, não dá não, professor? Cláudio, eu não conheço as circunstâncias de cada um, né, para fazer uma avaliação dessas. Entretanto, o Prêmio Nobel Físico, a medalha, a carta, tudo isso que foi mostrado, ele tem um valor simbólico e afetivo, evidentemente. Quer dizer, qualquer um de nós que tivesse uma honraria dessa, jamais pensaria em se desfazer dela, né? Eu espero que, lamentavelmente, se isso está acontecendo, né, e já aconteceu em outras ocasiões que você cita, que quem adquiriu isso saiba dar o valor devido a esse símbolo, né, que é essa medalha, esse certificado e tudo mais, e que deixe isso num contexto público para que as pessoas possam admirar, se inspirar nisso e, quem sabe, elas mesmas tentarem buscar um dia um prêmio Nobel para si. Mas, mais importante do que o prêmio em si, físico, a medalha, a carta, eu acho que é o legado do prêmio Nobel. E o prêmio Nobel, ele é uma escolha de Sofia, Cláudio. Você imagine quanta coisa boa que não é feita e que a gente não fica sabendo, ou quem está fora do meio científico não acompanha, e às vezes por um voto alguém ganha o prêmio Nobel e o outro fica de fora, mas o outro era tão bom quanto. Então eu acho que a mensagem a gente precisa valorizar
toda a ciência e a gente precisa valorizar todos os campos que são abrangidos, como a cultura, a paz, as ciências exatas, que são abrangidas pelo Prêmio Nobel, né? Então, o Prêmio Nobel ele é um legado que foi deixado pelo Alfred Nobel, até talvez reparando, né, aquele peso na consciência que ele tinha por ter desenvolvido a pólvora que se de um lado permitiu a exploração de áreas e outras situações que foram boas, de outro lado trouxe a morte, né? A pólvora ela realmente está associada também com a guerra. Então, o Prêmio Nobel, Cláudio, eu acho que ele cumpre esse papel de ser um símbolo, um estímulo. Agora, é lamentável que alguém tenha que vendê-lo. Agora, só vou pegar esse teu gancho que você falou da penicilina. Vacina, saneamento e penicilina mudaram a história da humanidade. A partir daí, a humanidade passou a viver mais e passou a morrer do quê? De viver mais. Porque vivendo mais, a gente começou a ser mais sedentário, a modernidade trouxe o sedentarismo, hábitos alimentares ruins, e a gente começou a ter doenças cardiovasculares, né? A gente começou a ter câncer com mais incidência, e aí, então, as pessoas hoje morrem disso. E é justamente para essas doenças crônicas não transmissíveis e outras doenças não infecciosas, e também para as infecciosas, que essas novas tecnologias que a gente fala hoje estão chegando. Então, Cláudio, é muito provável que tudo isso que a gente esteja discutindo aqui vai nos colocar no limiar, eu não diria da imortalidade, mas da longevidade como regra e não como exceção. Só a título de curiosidade, criou-se uma espécie de mercado, né? Como tudo neste mundo, né, Ronald? Essa coisa de venda de tudo. Nobel, né? Do certificado original, das medalhas e tal. Aquele Nobel de Física, Leon Lederman, cujas medalha e também o certificado foram vendidos, ele vendeu por um valor que eu acho que é muito próximo do valor que hoje é atribuído aos vencedores do Nobel. Na venda do Nobel de 1988, esse físico foi o descobridor da chamada partícula de Deus. Foi, de fato, um Nobel, também como todos, né, muito justo. Ele conseguiu $750 mil pela venda do seu Nobel. Você vê que tem um mercado aí que remunera o prêmio praticamente no mesmo valor que o laureado recebe da academia. O doutor Evaldo, só uma última pergunta de minha parte, que se a gente tem que se preocupar ou não. A gente esteve aqui em São Paulo, já que estamos aproveitando a oportunidade de conversar com o senhor na manhã deste sábado, um aumento importante no número de internados por Covid, 35% aqui em São Paulo com essa nova variante. Algo esperado, algo dentro da normalidade das variantes que chegam, as internações são menos graves? O que o senhor poderia falar sobre isso? Ronald, nós temos que prestar atenção nesse assunto que você está falando, variantes. As variantes originais, elas derivavam todas do vírus selvagem, do vírus que começou a pandemia. As variantes atuais, elas já são variantes que vêm de vírus que já estão circulando aí, expostos à resposta imune, expostos a antivirais, e nós temos um número de mutações inédito e muito importante. Então, essas variantes, elas quase que são um novo vírus, como diz o meu amigo Dudi Levi, né? Então, este é um ponto de atenção. Qual é o ponto bom? A gente lida melhor com isso. Então, hoje a gente tem teste para diagnóstico, nós temos antivirais e nós temos vacinas, inclusive vacinas que podem ser adaptadas e já estão sendo adaptadas para essas novas variantes. Então, eu diria que graças ao nosso avanço tecnológico, testagem, medicação antiviral e vacinas adaptáveis, nós temos melhores condições de luta. Por outro lado, nós precisamos estar atentos quanto ao nosso comportamento. Então, que a gente vê que as pessoas estão vivendo absolutamente como se não houvesse mais Covid. A Covid existe. O que acabou foi a emergência sanitária, mas a pandemia segue firme. Então, se você é uma pessoa imunodeprimida, idosa, com uma comorbidade, fique atento. Use todas as doses da vacina,
vai em algum lugar aglomerado, use máscara. Se você está com sintoma respiratório, use máscara para não transmitir para ninguém, seja o que for. Procure fazer um teste para descobrir qual é a doença que você tem e, inclusive, fazer o teste, porque se for Covid, abreviar a doença. Então, Ronald, eu diria que é um ponto de atenção, mas não é uma situação. No finzinho caiu a conexão, foi isso, né? Caiu a conexão quando o doutor Evaldo travou ali, mas não tem problema, ficou muito. Cadê o 5G? Cadê o 5G? Aí não tá, né, Cláudio? Porque aqui vou dizer uma coisa pra você, viu? Ronald, você sabe, eu vou rapidamente contar para você, os nossos ouvintes, recentemente aqui no programa local. Só faltou pra gente se despedir, professor Evaldo Stanislau. Porque eu ia encerrar, e eu não podia não encerrar, dizendo se amanhã nós teremos um embate ou se podemos cravar um resultado amigo lá em Barueri entre Palmeiras e Santos. Olha, Ronald, não sei, viu? Eu do meu lado, eu vou torcer para o Santos ganhar, porque nós estamos na corda bamba. Por outro lado, como você é meu amigo, se ficar um empate tá de bom tamanho, mas no fundo, eu acho que vai ser um massacre. O Palmeiras vem com tudo para cima da gente. Que empate o melhor, como dizia. Que empate o melhor, boa. O doutor Evaldo Stanislau, infectologista, nos atendeu na manhã deste sábado. Doutor, um abraço, muito obrigado pela sua atenção recorrente aqui. Você que é um amigo e colaborador da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Grande abraço para vocês e aos ouvintes. Bom final de semana a todos. Valeu. Abraço, professor. 9h05. Hoje a gente está com tanto assunto pertinente.